Boa tarde, meninos. Nós vamos dar continuidade com os conteúdos de história e agora nós vamos falar especificamente de algumas revoltas que aconteceram durante a República Velha. Foram muitas, mas nós vamos começar a falar sobre o cangaço, falar sobre alguns movimentos messiânicos e eu vou tentar colocar aqui revoltas em cada vídeo para que haja um entendimento do todo, para que vocês consigam entender a dimensão dessas revoltas ao longo da primeira fase da República. O contexto social e o contexto político da primeira fase republicana é um contexto muito propício para revoltas, porque existia uma desigualdade social muito grande. O povo brasileiro vivia muito à margem de tudo. Então, assim, nós temos algumas revoltas para serem trabalhadas, algumas que são intituladas como revoltas messiânicas ou movimentos messiânicos, porque tiveram aí um caráter religioso, e alguns movimentos mais urbanos, como a revolta da vacina, que nós já estudamos, a revolta da chibata, e também a questão do cangaço, que é o que a gente vai ver especificamente nesse vídeo. O cenário político da Primeira República, que é caracterizado por toda essa falta de compromisso dos políticos, por essa república elitista, né? Esse pacto, esse acordo, que é o caso da política do café com leite, esse benefício de alguns e de alguns estados no Brasil, torna um ambiente fértil para muitas revoltas, porque existe uma desigualdade social absurda. As pessoas não se sentiam parte do todo, daquilo que de fato era o Brasil nessa época. Muitos não tinham direito ao voto, a gente sabe disso. Essa primeira Constituição Republicana não traz de fato uma democracia plena. E existia uma marginalização completa. E essas pessoas carentes de um bom governo, carentes de políticas públicas, carentes de um olhar por parte dos seus representantes políticos, acabam iniciando em vários locais do Brasil, mas sobretudo no Nordeste, algumas revoltas. Então, aí são as principais causas dessas revoltas num contexto geral republicano. O cangaço é a única revolta, é o único movimento, e eu prefiro caracterizá-lo como um movimento de fato, que vocês vão ver um período muito maior em relação às outras revoltas. As outras revoltas a gente tem anos ali, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas o cangaço não. Então, alguns historiadores falam do cangaço desde o século XVII, mas nós vamos trabalhar com esse cangaço precisamente do ano de 1900 a 1940, tá certo? Então, século XX, iníciozinho do século XX, aí é a atuação mais forte do cangaço, que vai ter como principal nome o Virgulino Ferreira, que é o Lampião, tá? Então, vamos lá. O cangaço, ele faz parte hoje de uma cultura popular, faz parte do imaginário do povo, principalmente da população nordeste. Muitas pessoas endeusam esses cangaceiros, não é? E trazem a questão lá de Robin Hood, daquela pessoa que rouba dos ricos para dar aos pobres. Não é bem isso, a gente vai começar desmistificando muita coisa. Existia de fato isso, existia prioridades em se roubar o fazendeiro mais rico, em se roubar quando eles iam para as cidades, as lojas, supermercados, aqueles que tinham de fato uma economia maior, que eram grandes empreendimentos. Existia sim isso. Existia também doações que os cangaceiros faziam para populações pobres. Mas a gente não pode tirar o caráter de ir contra a lei, o caráter violento desse movimento. Então, assim, houveram homicídios, assim como houveram estupros, assim como houveram roubos, invasões, e isso tem que ser colocado às claras para que não haja esse heroísmo, tá? A origem do nome cangaço ainda é muito questionável, mas convencionou-se por vários historiadores a fazer essa associação à canga, que era um objeto de madeira que era colocado no pescoço dos bois e atrelados à carroça. Então, é isso que está relacionado no nome cangaço. O cangaceiro ele tinha que levar todos os seus pertences em si. Então, por isso essa relação, né? Então,
Então, eles usavam também a carroça, mas na maioria das vezes nem usavam carroças, andavam sempre a cavalos, e cada um precisava levar todos os seus pertences, porque eles eram nômades, é um movimento de nômades, eles viviam migrando de um lugar para outro no interior do Nordeste brasileiro, certo? Por que iniciar esse movimento? Porque essas pessoas se juntaram para ir contra o governo e atuarem fora da lei. Por uma revolta em relação a esse contexto republicano. Eles eram extremamente revoltados com a desigualdade social, sim, também, com as autoridades, tinham o poder militar como inimigos, então existia aí uma briga de fato entre os policiais e os cangaceiros. Esses eram vistos como bandidos que precisavam ser pegos a todo custo, e eles demoraram muito até que de fato que o último cangaceiro pudesse ser pego pelo poder governamental do Brasil. Então, eles atuaram de forma clandestina, foram considerados heróis para muitos e mais bandidos pelo poder republicano brasileiro. Lampião é o principal cangaceiro dessa história. Está aí no imaginário popular, é um dos principais personagens da literatura de cordel, como vocês já viram, já sabem disso. Então, existe algumas histórias a respeito de Lampião, e que é a mais usada em relação ao porquê de Lampião ingressar em um bando cangaceiro é de que ele teria visto a sua família ser praticamente toda dizimada por um coronel, ser assassinado, principalmente depois do assassinato de seu pai. Então ele se junta ao bando e depois se torna líder de um dos bandos do cangaço, tá? Então, a princípio, essa é a história que mais convence os historiadores. Mas existem outros que discordam e dizem que não, que foi uma opção. Na verdade, não existe por trás disso uma história muito triste, de muitas perdas. Ele teria decidido fazer parte de um grupo de cangaço antes mesmo do seu pai morrer. Então, assim, é preciso que vocês entendam que em torno do cangaço existe muito misticismo. Por exemplo, o próprio Lampião teve contato com o padre Cícero, né, do Juazeiro. Eles tinham essa relação, manteram contato, e o padre Cícero teria-o como amigo. Então, isso fica no imaginário das pessoas, não é? Essa questão de ter como Robin Hood, de roubar dos ricos e levar para os pobres, fica no imaginário das pessoas como se fosse algo positivo. Na foto vocês podem ver Benjamin Abraão junto com o cangaceiro, Lampião, Maria Bonita e o seu bando. Pois é, o Benjamin foi um sírio fotógrafo que acompanhou alguns momentos desse bando, então tudo que a gente tem de registro fidedigno é graças a esse fotógrafo. Então a gente vê aí que não houve resistência, porque não havia. Lampião também tinha um lado de vaidade, tanto que os perfumes, por exemplo, que o Lampião usava, na maioria eram comprados fora do Brasil. Então existia sim certa vaidade, eles não usavam qualquer coisa, né? Algumas coisas eles preferiam, embora existisse a vida de nômade, de migrar de um lugar para outro, de estar embrenhado no sertão, na caatinga do Nordeste brasileiro, mas eles tinham algumas preferências por algo muito bom. Por exemplo, perfume era algo que Lampião exigia que fosse muito bom, portanto, a maioria desses perfumes ele comprava fora do Brasil. A década de 1930 ela é marcada por esse empenho por parte dos governantes, principalmente por parte do presidente da República, em colocar fim a esse movimento do cangaço, porque já eram aí várias décadas, não existia nenhuma iniciativa positiva, favorável. Todas as vezes esse bando escapava e matava parte dos policiais que tinham se embrenhado na mata para capturá-los. Então existia aí uma iniciativa muito forte para a captura desse bando e para o extermínio desse bando. Então, assim, Getúlio Vargas é o principal nome porque assume o poder no Brasil em 1930 através de um golpe e se perpetua no poder até 1945. Então, foi no mandato do presidente Getúlio Vargas que acabou esse movimento chegando ao fim.
especificamente quando Lampião morre em 1938, através de uma emboscada. Ele é delatado por alguém, eles dizem onde está a localização do bando, e aí na região de Sergipe, eles são flagrados e matam 11 pessoas do bando de Lampião. Alguns conseguem fugir, mas 11 pessoas morrem, entre eles Lampião e sua companheira Maria Bonita. Então aí nós já temos um declínio muito forte do cangaço, né? Existiam outros bandos, mas com o tempo foram pegos. Corisco, por exemplo, 1940 é a marca, tenho certeza, é o último bando que de fato vai ser pego, que o Corisco acaba substituindo o Lampião e é pego em 1940. E assim, como se dava? A postura era matá-los, decapitá-los, e essas cabeças foram expostas, né? E você pode se perguntar, 1930, 1940 já é aí um Brasil, digamos que civilizado, né? Já se passou a fase dessa primeira república, não é? Não, essa foi a política adotada. Então eles mergulharam essas cabeças em cal e um líquido que conservasse, e essas cabeças foram aí expostas por um bom tempo, até que existiu uma lei, foi necessário uma lei para serem enterradas essas cabeças, porque isso era para servir de exemplo para que a população não se revoltasse, que não iniciasse um outro movimento como esse.